Seguindo com o nosso treinamento, nessa aula a gente vai falar sobre constante e múltiplo assignment, né? O que seria constantes? Constantes são valores que não devem ser alterados no código. E no Python, para a gente identificar que é uma constante, a gente escreve a variável com letra maiúscula. Por exemplo, taxa juros, que é a taxa de juros, tá? 0,05%. Então, quando eu escrevo dessa maneira, a gente já está falando que esse valor não deve ser modificado ao decorrer do nosso programa. Em outras linguagens, você escrevendo uma constante, automaticamente quando você vai alterar, ele já proíbe você de mexer naquela lá, porque ele identifica que é uma constante e não deixa você alterar. Por exemplo, no VBA, se você colocar lá como definir o tipo constante, você não consegue alterar aquele valor de jeito nenhum. Então, às vezes, o programa vai precisar iniciar com um valor que não deve ser modificado ao decorrer do programa e a gente determina ele como uma constante, tá? Aqui, a gente consegue acessar essa constante, taxa de juros, tá vendo? Ele não está definido porque eu não executei a célula, mas no Python, assim, se eu quiser mudar, eu consigo. Então, mas qualquer programador vai saber que que isso aqui é uma constante quando você deixar no código, tá? Então não deve ser alterado. A gente está falando para ele, olha, isso aqui é uma linha de código que não deve ser modificado jamais. No Python, infelizmente, a gente consegue alterar, não tem esse bloqueio, como em outras linguagens, mas a gente consegue definir isso, tá? E o múltiplo assignment que eu falo é você conseguir colocar vários valores ao mesmo tempo a uma variável. X, Y, Z vai ser igual a 1, 2, 3. Então, se eu acessar cada uma dessas variáveis, você vai ver que o x ele vai ser 1. A gente já fez um múltiplo assignment aqui em variáveis. A gente utiliza muito isso para fazer desempacotamento de listas. Listas é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, a gente utiliza muito isso aqui para desempacotar uma lista quando a gente quer ter acesso nela, né? Então, outra maneira de a gente fazer, por exemplo, A e B vai ser igual a 1 e 2. A, vírgula B vai ser igual BA, eu consigo inverter os valores, print A e B. Eu consigo inverter os valores, tá vendo que eu tô falando aqui? Primeiro eu falei que o A é igual a 1 e o B é igual a 2, depois eu fiz que o A é igual a B e o B é igual a A, 2 e 1, eu consigo também inverter os valores fazendo múltiplo assignment aqui, tá? Então, outra coisa que eu queria passar para vocês aqui para você a lista de operadores de atribuições mais comuns no Python. Então eu já vou copiar aqui e a gente vai falar sobre elas, que é uma coisa também que é importante você saber, tá? Aqui, deixa eu colocar como Markdown aqui. Markdown. Então veja só. Segue abaixo a lista de operadores de atribuição mais comuns em Python. Se a gente colocar mais igual, a gente vai somar a variável e atribuir o resultado. O que seria isso? Se a gente colocar aqui A mais A igual a 1, tá? Vou executar essa célula. Deixa eu colocar aqui. E aí colocar A mais igual a 1. Então eu estou adicionando 1 ao A, tá? Se eu colocar imprimir o A, você vai ver que o A é 3, porque eu somei mais 1. Se eu executar de novo vai ser 4, 5. Estou adicionando aqui o A mais ele mesmo. A igual a ele mesmo mais 1. E a gente tem outros aqui, por exemplo, menos igual a 1, né? Menos igual, vezes igual, divide, aqui ó, divide igual o que? Divide a variável pelo valor e atribui o resultado da mesma variável. Então, cálculo módulo, que é o módulo que é o resto da divisão, tá? A gente vai calcular, somar, pegar o valor mais o resto da divisão. Aqui realiza a divisão inteira da variável pelo valor e atribui o resultado da mesma variável. Aqui ele leva a variável à potência do valor e atribui o resultado da mesma variável, tá? O que seria isso, né? Se eu colocar A vezes igual a 1, eu estou multiplicando A vezes ele mesmo igual a 1, tá? Então, vale 5 nesse momento. Se eu colocar 5, ele vai tornar 25 e vai assim sucessivamente. Cada vez que a gente executar, ele vai somar mais 5. Isso aqui é muito útil. A gente utiliza bastante quando a gente está fazendo loops, quer calcular o número de linhas, essas coisas a gente acabou utilizando o mais igual, o menos igual. Os outros vezes igual eu nunca precisei utilizar. Utilizei mais esses dois mesmos aqui. Então, esses são valores de atribuição os mais comuns em Python. Então, ao invés da gente fazer, que seria o mesmo resultado, falar A igual a A mais 1,
a gente faz A mais igual a 1. A gente economiza linhas de código. Em vez de ser A vezes é igual a vezes 1, a gente faz dessa maneira aqui, que seria A vezes igual a 1. Tá? Então a gente simplifica o código, fica mais fácil para digitar e você vai acostumando à medida que você for escrevendo os seus códigos aí, tá? E aí, outra coisa que a gente vai ver nessa aula aqui também, já aproveitando para a gente ser bem produtivo, isso daqui é tranquilo, acho que tranquilo para você que tá, mesmo que você esteja iniciando, é tranquilo para só praticar, pegar esses exemplos aqui e praticar, sem praticar você não vai conseguir. E a gente vai ver sobre o if statement. O que seria isso? A condição if, né? Então, se eu colocar aqui x igual a 1 e eu colocar uma condição que quero checar se o x é positivo, então eu coloco aqui, ó, if x maior que 0, então significa que dois pontos, esse é quando a gente faz a condição, tá? A gente utiliza os dois pontos, print o valor é positivo. Então aqui o valor é positivo, se o x for maior que 0, o valor é positivo. X é um valor positivo. E a gente pode brincar com if aqui colocando várias condições. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma idade igual a 20. Nome igual Maria. If idade maior que 18. And nome ponto lower, praticando lá a comparação de strings, igual Maria, print, aí eu vou colocar aqui o nome maior de idade. No print tem duas formas da gente fazer isso daqui, tá? Quando a gente está querendo colocar numa variável, eu coloquei aqui o nome que está na sequência. Se eu quisesse colocar assim, ó, por exemplo, a pessoa com nome, e aí eu quero colocar aqui o nome é maior de idade. Como ficaria? Então a gente tem uma formatação de strings, que é o F, quando a gente coloca na frente de strings, que significa formatação de strings. E a gente pode utilizar variáveis aqui. Então, por exemplo, colocar o nome dentro de uma string, dentro de um texto. Então, ele imprimiria aqui o nome dentro da minha string, utilizando o F de formatação de strings. Em versões anteriores do Python, era .format, e aí foi aperfeiçoado. Nessas novas versões, ficou bem melhor dessa maneira, tá? Outra coisa, deixa eu executar aqui, que a gente consegue fazer. Deixa eu parar aqui, executar. Opa, foi para a linha de baixo. O que a gente consegue fazer é utilizar várias condicionais. Por exemplo, x igual a 2. Aí eu posso colocar if x igual a 2, que é o comparativo que a gente fez. Print x é igual a 1. Posso colocar aqui é igual a 1, né? E aí a gente pode também utilizar o elif, tá? Se essa condição não for verdadeira, a gente utiliza o elif. If x maior que 0. Então, print x é um número positivo. E a gente pode utilizar também o else. Se nenhuma delas for verdadeira, print x é um número negativo. E aí executar. Então veja só. Ele colocou aqui o número positivo, porque a primeira condição ele não é igual a 1, então ele não vai imprimir. Ele vai para a próxima condição. A é maior que 0? Ele vai cair nessa. Então imagina que fosse menos 2, executar aqui menos 2 é um número negativo, então porque ele não caiu nenhuma dessas condições, tá? E para a gente praticar, eu vou deixar um pequeno exercício para você resolver, e aí eu vou resolver na sequência. Mas eu gostaria muito, se você estiver iniciando, que você resolvesse esse exercício, tá? E aí eu vou colocar a solução nessa aula, a solução que eu coloquei, tá? Então eu vou criar o exercício aqui. Ó,
Escreva um programa que leia a nota de 3 provas de um aluno e calcule a sua média. O programa deve informar se o aluno foi aprovado, reprovado ou está de recuperação. Considere que a média mínima para aprovação é 7, a média mínima para recuperação é 5 e abaixo da média 5 é reprovado. O programa deve imprimir a média do aluno e sua situação, tá? Então, eu vou fazer aqui o programa, eu quero que você aperte o pause, né, se você estiver assistindo essa aula, e tente resolver e depois olhe a solução para você poder praticar. Isso é treino, a gente tem que treinar essa lógica, porque não adianta só a gente copiar os códigos. Então, você aprendendo, você conseguindo resolver, você vai aprender e vai seguir os próximos passos tranquilamente, tá? Então, eu vou colocar a solução agora. Agora eu vou criar a solução aqui. Então, por exemplo, são 3 notas que a gente vai receber, tá? Então, eu vou colocar aqui do tipo flutuante, float, o input. E aí, eu vou colocar aqui informe a primeira nota. E aí, eu já vou copiar, porque vão ser 3 notas. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, tá? Então, nota 1, nota 2 e nota 3. Segunda nota. Terceira nota. Terceira nota. E aí, agora, eu vou calcular a média das minhas notas. Então, média vai ser igual a minha nota 1, N1, mais N2, mais N3, dividido por 3. Então, eu vou ter minha média. E agora, utilizando a condição if, eu vou fazer o código para dizer se o aluno foi ou não reprovado. Então, if média maior igual a 7, com todos os conceitos que a gente aprendeu aqui, situação vai ser aprovado. Elif média maior ou igual a 5, quer dizer que a situação vai ser recuperação. Igual recuperação. E aí, se nenhuma dessas for verdadeira, significa que ele foi reprovado. Print f de formatação de strings, que a gente viu lá, média do aluno vai ser, ou posso colocar uma vírgula aqui, né, no print, na nova versão, ou colocar aqui que vai ser a nossa média, né? 2 maneiras. A gente pode fazer dessa maneira ou colocando a vírgula no print para imprimir a média. E aí a gente vai imprimir também a situação do aluno. Situação do aluno. E aí vou apertar a vírgula e situação, tá? Então tem 2 maneiras da gente fazer o print aqui. Então vamos executar e pegar a primeira nota. A primeira ele tirou 5, depois 6, depois 8. E qual foi o resultado? Então, a média do aluno foi 6,3. Então, ele está de recuperação. Porque se for maior igual, deixa eu ver aqui, maior igual a 5. Então, ele só é aprovado se for 7. Então, é isso mesmo, tá? E como a média é um valor, eu posso colocar aqui na média, uma variável round 2, né? 6 ponto. A gente pode arredondar isso aqui também. Vamos executar de novo. Então, eu vou colocar que ele tirou 6, 8 e 10. Então, agora a situação, a média do aluno é 8. Então, ele foi aprovado, tá? Então, isso resolve o nosso exercício aqui que foi proposto para você fazer. Então, veja só que a gente praticou tudo. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, né? Para a gente adiantar, para construir nossas aplicações. Mas veja só que a gente usou tudo que a gente aprendeu até o momento, tá? Então, o input, float, né? Cálculos, então comparações, e utilizamos o if também, né? E para a gente praticar mais ainda, vai ficar um pouquinho mais longa essa aula, mas não tem problema, eu vou deixar um outro exercício que é também para você tentar resolver antes de olhar a solução. Eu poderia gravar uma outra aula colocando a solução, mas eu vou colocar tudo nessa para a gente ser produtivo. E depois eu vou colocar um curso para quem está iniciando no zero, passo a passo, explicando cada detalhe mesmo, para você que não sabe nada, e um curso avançado para você que já tem um conhecimento de Python, tá?
Então vou colocar mais um Markdown aqui, e aí vou pegar mais um exercício, que é para a gente praticar mesmo esses conceitos aí. Então nesse Markdown, o outro exercício é: uma loja oferece descontos progressivos em suas vendas. Para compras até R$100, o desconto é de 10%, para compras acima de R$100 e até 200, o desconto é 20%. Para compras acima de 200, o desconto é 30%. Escreva um programa que leia o total da compra e calcule o valor final a ser pago pelo cliente. O programa deve informar o valor do desconto aplicado e o valor final a ser pago. Então, aquele clássico programa lá de desconto quando a pessoa compra. Então, se você estiver montando um programa para uma loja, possivelmente você vai ter valores de descontos. Então, é isso que você precisa fazer, tá? Primeiro, a gente precisa saber o total da compra. Então, a gente vai colocar aqui valor total. E a gente sabe que uma compra é do tipo flutuante. Então, float, input, informe o valor total da compra. E a gente vai formar o valor total da compra. Com base nisso, a gente já vai fazer o check para saber o total do desconto. Então, vamos lá. If valor total menor ou igual a 100, o desconto vai ser valor total vezes 0,1, que é 10%. Elif valor total menor ou igual a 200, e aí o desconto vai ser igual ao valor total vezes 0,2, tá? E aí a gente vai ter que colocar uma variável também aqui, que é o valor final. Lembra que no exercício pede valor final? Ele vai colocar o valor final, que o valor final vai ser o valor total menos desconto. Então a gente já calcula aqui o valor final. Valor final, posso até copiar para ser produtivo aqui. Valor final menos o desconto, que vai ser aplicado aqui. E aí, no else, a gente vai ter o else. O desconto, né, se não for nenhum desses, o desconto vai ser 30%. Então, a gente pode copiar aqui também, colocar aqui que o desconto agora vai ser 30%, porque provavelmente vai ser maior, 0,3. E aí, o desconto vai ser 30% aqui que a gente vai dar, tá? E aí, vamos só colocar o valor final, print valor do desconto, e aí coloca o R, valor em reais, e aí vamos colocar o desconto aqui. E aí print valor final a ser pago, reais, x reais é o valor que ele vai pagar, valor final. Prontinho o nosso exercício. Então vamos testar e ver se tudo funcionou. Olha só por que eu gastei R$500 aqui. Então eu tive um desconto aqui, tá errado aqui, desconto de R$150 e vou pagar 350. Olha só, já precisou 30% de desconto assim, né? Então vou colocar aqui R$2.500, 25 mil. Colocar um outro valor aqui de R$50. Então só tive 10% de desconto. Funcionou nosso programa de desconto. Veja só como o if já é bem útil. A gente consegue resolver problemas do dia a dia assim já, apenas com pouquíssimas linhas de código, tá? Mostrei esse exercício para você poder praticar mesmo, que depois, como eu falei, vai ter aulas detalhadas aqui no passo a passo, explicando cada detalhe para quem está iniciando e também para quem já é avançado já. A gente vai ter conteúdo avançado aqui também, tá? Então seria isso a parte do if. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre listas e estrutura de repetição for, tá? Então, vou tentar adiantar estrutura de repetição for, pois dicionários, tuplas e conjuntos, vou tentar fazer isso aqui tudo em uma aula só. E a gente fala sobre funções, expressão lambda numa outra aula. E aí a gente vai ter uma aula só de orientação a objeto. Claro que não vai ser uma aula completa, mas vai ser uma aula necessária para que você consiga desenvolver as aplicações com PySide 6. E aí depois vai ter uma playlist aqui no canal, que é
somente orientação a objeto, que vai ter facilmente umas 15 horas de conteúdo, tá? Então, te vejo na próxima aula. Até logo!